Olá! Quem nunca se sentiu totalmente perdido com aquelas notícias de saúde que vivem se contradizendo, hein? Bom, hoje a gente vai mergulhar nos bastidores da ciência para finalmente entender como as respostas são encontradas passo a passo. Pois é, todo mundo já viu isso. Manchetes sobre café, vinho, exercícios. Uma hora é herói, na outra é vilão. A confusão é grande, né? Mas olha só, por trás dessa bagunça toda existe um método, uma lógica. E é justamente esse método que a gente vai explorar para entender como a ciência realmente avança. Ok, vamos começar essa jornada. E ela começa basicamente como uma investigação policial, sabe? Quando aparece um mistério na área da saúde, o primeiro passo, muitas vezes, é olhar para o passado para tentar encontrar as primeiras pistas. E para isso, a gente tem o estudo caso-controle. Pensa nele exatamente como um detetive que chega na cena do crime. O crime, no caso, é o desfecho, a doença. A primeira coisa que ele faz é começar a trabalhar de trás para frente, perguntando o que aconteceu aqui, o que essas pessoas fizeram de diferente. É uma ferramenta super poderosa para gerar as primeiras suspeitas. A lógica é bem direta. Olha só, primeiro se identifica o problema. Vamos dizer uma doença específica. Aí se formam dois grupos: os casos, que são as pessoas que têm a doença, e os controles, que são as que não têm. E o passo crucial é o terceiro. Os pesquisadores olham para trás e comparam tudo: hábitos, dieta, exposição a alguma substância, qualquer coisa que possa ser uma pista para entender por que um grupo ficou doente e o outro não. Tá, encontrar uma pista é excelente, mas só uma suspeita não é prova, né? Para ter certeza mesmo se uma coisa realmente causa outra, a ciência precisa de um teste muito, mas muito mais rigoroso. E é aqui que entra o que a gente chama de padrão ouro da pesquisa. Então, apresento a vocês o ensaio clínico randomizado, ou ECR. A grande diferença aqui é que os pesquisadores não estão só observando, eles estão agindo, intervindo, testando ativamente alguma coisa nova, tipo um remédio ou uma terapia. É um experimento controladíssimo, feito para dar a resposta mais clara possível. O grande segredo do sucesso aqui é a tal da alocação aleatória. Sabe o que isso significa? Que os participantes são divididos nos grupos, o que vai receber o tratamento e o grupo de controle, por puro acaso, como se fosse no cara ou coroa. Isso garante que os grupos sejam o mais parecidos possível no começo, para que qualquer diferença no final seja de fato por causa da intervenção e não por outro fator. Outro ponto fundamental é o controle de vieses. A ciência busca ser objetiva. E os vieses são as nossas tendências humanas, conscientes ou não, que podem acabar distorcendo os resultados. Um bom ensaio clínico tem mecanismos bem rígidos para minimizar essas influências e manter a pesquisa no caminho certo. E uma das melhores maneiras de controlar esses vieses é o cegamento. Basicamente, isso significa que os participantes, e às vezes até os próprios pesquisadores, não sabem quem está recebendo o tratamento de verdade e quem está recebendo um placebo, que não tem efeito. Isso evita que a expectativa de todo mundo interfira nos resultados. É a ciência no seu estado mais imparcial possível. Certo. Então a gente já tinha as pistas dos estudos caso-controle e os testes super rigorosos dos ensaios clínicos. Problema resolvido, né? Bom, não exatamente. É muito comum que diferentes estudos cheguem a conclusões um pouco diferentes. E aí, como é que se juntam todas as peças desse quebra-cabeça? Imagina só este cenário. Uma empresa lança um aplicativo novo que promete ajudar as pessoas a dormir melhor. O primeiro estudo que sai publicado mostra um resultado modesto, mas positivo. Parece uma boa notícia, né? Só que aí, logo depois, sai um outro estudo, talvez com uma metodologia um pouquinho diferente, e ele não encontra nenhum efeito de verdade. E agora? Um estudo diz que sim, outro diz que não. É exatamente nesse momento que a ciência precisa de uma visão mais ampla, uma visão panorâmica. E essa visão panorâmica tem nome. É a meta-análise. Pensa nela como se fosse um super estudo. Ela não coleta dados de pacientes novos. Em vez disso, ela reúne os resultados de todos os estudos de alta qualidade que já foram feitos sobre um assunto e usa métodos estatísticos para combinar tudo e chegar a uma conclusão. E é aqui que a mágica acontece. A meta-análise consegue pegar, digamos, 15 estudos diferentes sobre aquele aplicativo de sono e revelar a tendência geral. O resultado, olha só. Individualmente, os estudos pareciam contraditórios, mas quando a gente junta todos eles, eles mostram uma melhora consistente de 25%. A meta-análise transforma o ruído de estudos individuais em um sinal claro e forte. Então, vamos amarrar tudo isso para ver como as coisas se conectam. O mais importante é entender que nenhum desses estudos é melhor que o outro.
Na verdade, eles são ferramentas diferentes, e cada uma foi projetada para responder a um tipo específico de pergunta. É bom pensar assim, ó. O caso controle é o detetive, que começa com o desfecho para encontrar pistas. O ensaio clínico randomizado é o cientista de laboratório, que começa com uma intervenção para testar o efeito dela com todo rigor. E a meta-análise é o estrategista, que começa com uma pergunta bem focada para sintetizar todas as evidências que já existem. Juntos, eles formam o caminho da descoberta científica. Então, da próxima vez que aparecer aquela manchete bombástica baseada em um único estudo, talvez a melhor pergunta a se fazer não seja será que isso é verdade? E sim, ok, mas onde essa peça se encaixa no grande quebra-cabeça do conhecimento científico? Pensar desse jeito muda completamente a nossa percepção.